Eu sou a Cel e esse é o curso Agente Comunitário de Saúde, alvo com concursos na plataforma do YouTube. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante se você quer se tornar um agente comunitário de saúde em algum município do Brasil. Tudo o que você precisa estudar para ser aprovado em 2025. Eu sou a Cel, eu sou agente comunitário de saúde desde o ano de 2020 na Prefeitura de Contagem, em Minas Gerais, e eu vou trazer para você algumas experiências e algumas informações super importantes sobre a carreira, sempre no ponto de vista das leis, das normas mais importantes. Hoje a gente vai falar sobre aquilo que você não pode deixar de estudar, não pode deixar de aprender sobre tanto o SUS, as portarias mais importantes. Se eu fosse começar hoje do zero, do básico, do nada, eu vou te mostrar por onde você começa, como eu começaria se eu fosse começar a estudar hoje para agente comunitário de saúde. Primeira coisa que você precisa entender é o que é um agente comunitário de saúde. É um servidor do SUS, exclusivamente do SUS, isso fica muito claro com a Lei 11.350 do ano de 2006. Você vai ouvir falar muito sobre essa lei, porque é a lei que institui a carreira do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias. Não existe apenas o ACS, o agente comunitário de saúde. Quase todas as coisas que se referem à carreira de ACS também se referem à carreira de ACE, o agente de combate às endemias. O ACS trabalha no cuidado, o ACS trabalha no posto de saúde. E o ACE trabalha no controle epidemiológico, ele trabalha na vigilância em saúde. Você vai entender um pouco melhor isso daqui para frente. O ACS trabalha com a educação popular em saúde. Não que o ACE não trabalhe também com educação popular em saúde, mas o ACS trabalha mais com as pessoas, com as famílias, com o cuidado ao longo da vida do indivíduo. E o ACE trabalha sempre com o controle e a vigilância, com as zoonoses, com o cuidado também da saúde e também da prevenção, no entanto, dentro de um controle, de um cuidado externo à família. Como que isso pode ser entendido? O ACS, ele é integrante de uma equipe de saúde da família. Trabalha dentro de um posto de saúde com o médico, o enfermeiro da saúde, o enfermeiro da família e os técnicos em enfermagem. O ACE trabalha com o veterinário, trabalha com o supervisor, trabalha com outras equipes, mas também trabalha com o ACS. E você vai conhecer o ACS como a menina do posto e o ACE como a menina da dengue. Essa é a diferença, mas as leis basicamente são as mesmas para todos. Se você estuda para o concurso de agente comunitário de saúde, você vai acabar também aprendendo aquilo que é necessário para o concurso de agente de combate às endemias. Isso que é mais legal, porque quando você faz uma parte, você meio que esgota a outra. A primeira coisa que a gente não pode deixar de estudar, se você não tiver um ponto de partida, parta desse lugar, é a Constituição. A Constituição ela tem mais de 200 artigos. Lógico que para fazer o concurso de agente comunitário de saúde você não precisa estudar a Constituição inteira, mas você precisa saber pelo menos as partes mais importantes. Por dois motivos. Primeiro, elas podem cair na sua prova, elas podem ser cobrada o texto, a interpretação na sua prova. Mas porque todas as leis e normas elas nascem da Constituição e estão subordinadas à Constituição. Então você precisa saber a Constituição. Quais os principais pontos do artigo 196 até o artigo 200? Você precisa também saber sobre a participação popular e sobre os princípios da administração pública. Isso, na verdade, princípios da administração pública, eles podem cair em quaisquer concursos Brasil afora, porque tudo que tem a ver com a administração pública pode cobrar esses princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. E saber tanto o princípio quanto a norma.
né, a maneira como esse princípio é cobrado, a maneira como ele é colocado dentro das legislações. Mas uma coisa que você precisa entender também é sobre a participação popular. A gente vive numa democracia, até onde se sabe, e a democracia ela não se encerra no voto, na eleição, quando você vai ali eleger um político tal, eleger o vereador, eleger o prefeito, o presidente. A participação popular das pessoas no dia a dia do SUS, ou da educação, ou da segurança pública, fazem parte da democracia. As decisões que são tomadas, onde o dinheiro é aplicado, muito disso passa pela participação popular. E quando a gente vai estudar sobre SUS, a gente precisa estudar isso. Se você participa de algum conselho de saúde na sua cidade, seja local, seja distrital ou municipal, você já está fazendo parte dessa participação popular. Uma outra lei extremamente importante, e tanto a Constituição quanto essas duas leis não são importantes apenas para os concursos de agente comunitário de saúde ou agente de combate às endemias. Elas são importantes para todos os concursos que digam respeito ao SUS, que é a Lei 8080, é conhecida como a Lei Orgânica do SUS, do Lei 8080 de 1990, e a Lei 8142 de 1990 também. Essas duas leis, elas estruturam o SUS, o controle social, um pouco sobre aquilo que eu falei, sobre a participação popular, e as competências do SUS e dos agentes do SUS. É interessante a gente pensar o seguinte: a Constituição, ela dá uma base. Essa base, por si só, não garante efetivamente nada. Tudo que a Constituição diz, bom, é assim, tem que vir uma lei dizer, é assim, feito da forma tal, etc, etc e tal. Então sempre vai ter uma lei chamada, geralmente são as leis complementares, né, que normatizam de forma um pouco mais prática aquilo que a Constituição diz. Então a Constituição diz, bom, vai existir o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Como que ele vai existir? Aí vem a Lei 8080 de 1990 e diz os detalhes, diz a forma prática daquilo ser instituído. Lógico que toda lei tem que ser sujeita à Constituição, ela não pode ultrapassar a Constituição, ser contrária à Constituição, mas ela vai falar coisas muito além. Então, quando você já estudou a Constituição, aqueles artigos mais importantes, e você estuda a Lei Orgânica do SUS, faz mais sentido para você, tanto o primeiro quanto o segundo. E não tem como, os concursos, eles vão cobrar as duas coisas, não tem como fugir disso, infelizmente, faz parte. Você vai estudar também o decreto 7.508 do ano de 2011, regionalização e hierarquia da rede. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o SUS, apesar das pessoas acharem que o SUS é uma entidade única, é um ser único, que é muito bom ou muito ruim, na verdade o SUS é um sistema muito amplo, muito complexo, e ele existe numa coisa chamada regionalização. Então, primeiro, existem 3 entes federativos que são autônomos, que são, entre aspas, independentes, mas que precisam se correlacionar para que qualquer coisa funcione, tanto a saúde, a segurança, a educação, qualquer coisa pública. Para que funcione, esses 3 entes precisam correlacionar. A União, que a gente conhece como governo federal, como presidente da República, os estados, que a gente conhece como o governador, o governador do estado de Minas Gerais, do estado do Paraná, do estado de Rondônia, e os municípios, que são basicamente os prefeitos, né? Os municípios, prefeitos, vereadores, eles estão, as secretarias de saúde, elas estão mais próximas do povo, trabalham de forma mais... ter um contato maior com as pessoas. Você vai ter muito pouco contato ao longo da sua vida com a saúde
com a saúde federal, com o sistema federal de saúde, com os hospitais federais. Esse contato direto, ele acontece mais dentro do município. E o ACS são servidores ou empregados públicos, você vai ver a diferença disso, algumas aulas para frente, mas são atuantes dentro do município. Então, por exemplo, se você vive aí no município de Belo Horizonte ou no município de Quixeramobim, não importa, qualquer município que você viva, que você é um cidadão, nesse município é onde você vai receber o maior contato com a saúde. A vacinação, por exemplo, né? Você vai num postinho de saúde da prefeitura da sua cidade para receber a imunização. Ou as UPAs elas são federais, elas são mantidas com a verba do governo federal. As UBSs também são mantidas em grande parte com o dinheiro do governo federal, mas as UPAs elas são mantidas, né, com verba federal, mas em geral elas são administradas pelas prefeituras. Então, essa regionalização, como que o dinheiro vai entrar, como que o dinheiro vai sair, para onde que ele vai, qual é a atribuição de fulano, de Beltrano, isso é entendido quando a gente estuda a Constituição, quando a gente estuda a Lei Orgânica da Saúde, né, do SUS, que é a Lei 8080, e quando a gente estuda decretos como esse, o Decreto 7.508 de 2011. Lembrando que todas essas normativas que estamos trazendo aqui, elas costumam cair nas provas de agentes comunitários de saúde. Só abrindo um ponto, nos últimos anos a gente teve uma grande valorização da carreira, né? Piso nacional, que está na Constituição, que é bancado pelo governo federal. Em muitos locais já se tem um plano de cargos e carreiras e insalubridade. Então tudo isso faz com que a nossa carreira ela atraia muitas pessoas. E as provas que antes eram mais simples, até um pouco eram mais fáceis mesmo, elas se tornaram mais complexas. Nos últimos anos, a gente faz muita análise de edital e análise de provas, e elas estão se tornando mais complexas, estão cobrando tudo que podem cobrar. Estão cobrando raciocínio lógico, estão cobrando todas as leis, estão cobrando interpretação de lei, mais do que só o texto, mais do que só você decorar aquele artigo. Não, você entender aquele artigo, entender a prática. Outra coisa que é muito cobrada hoje é a prática. O que de fato um agente de saúde faz. E lembrando, o agente de saúde, o agente de combate às endemias, é um profissional exclusivo do SUS. Então como que você vai saber o que faz um agente de saúde? Ou você vai fazer um curso técnico, mas se você não é um agente comunitário de saúde, para que você vai fazer um curso técnico de agente comunitário de saúde, sendo que você só pode ser um agente de saúde se você passar na prova? Enfim, tem gente aí já fazendo curso superior, então se você não é um agente comunitário de saúde, não faz muito sentido isso, ou se você sair por aí perguntando para o agente de saúde o que ele faz na prática, ou se você estudar as leis certas, os decretos certos, as informações certas. E esse decreto 7.508, ele é muito importante para que você entenda. Bom, vamos lá. Primeiro a gente está falando sobre a Constituição. A Constituição vem e traz as informações sobre o que é o SUS, o que é o agente comunitário de saúde, o que é a saúde pública. Aí depois vem a Lei 8080. Vai falar para você como vai trazer, né, a normativa do SUS ampla, divulgada, na prática, o que faz, quem faz, quando faz, com quanto faz. Depois vem o decreto 7.508 para te falar sobre essa divisão mais específica. Depois vem, aí sim, eu aconselho você a entender, a estudar, a buscar a Lei 11.350, que é a lei mais importante. Ela é a lei mais importante. Só que se você pegar direto a Lei 11.350 para estudar sem professor,
sem uma base, sem um norte, sem uma correlação, você vai ficar um pouco perdido, porque a lei vai dizer coisas, você não vai entender exatamente o que aquilo está sendo dito. No ano de 2006, com a promulgação da Lei 11.350, instituiu-se a carreira do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias. Porém, essas duas carreiras já existiam e cada município fazia de uma forma, contratava de uma forma, distribuía as atribuições de uma forma. Então, aqui o agente faz isso, ali ele faz aquilo. E não era todo município que tinha um agente de saúde, um agente de endemias, que levava a coisa muito a sério. Fora a precariedade, antigamente tinha, né, por essa questão de o agente de saúde ser contratado ou por uma empresa terceirizada, ou um contrato temporário, você perdia. Algo que vocês vão ouvir muita gente falar sobre isso, o tal do vínculo. O agente de saúde, ele não pode ser trocado a todo momento. Você não pode ser mandado de um lugar para o outro, você não pode ser trocado de um posto para o outro, você não pode ser demitido à torta e à direito. Por quê? Porque você precisa trabalhar com as mesmas famílias por um determinado período de tempo, porque isso faz parte do programa. O início do que foi chamado de PACS, Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, PACS. Esse PACS que foi criado meados dos anos 80, que foi o programa piloto lá no estado do Ceará, ele desagou no que a gente tem hoje, agente de saúde no Brasil inteiro, mas quando a gente fala sobre concurso, prova, a gente não estuda, a gente até estuda, não, muito da nossa história para entender como que chegamos até aqui, como que os agentes de saúde mais antigos nos trouxeram até aqui. Só que quando a gente fala sobre concurso, a gente vai para a Lei 11.350 do ano de 2006. Porque é ela que traz a base do que a gente deve ou não deve fazer dentro da nossa carreira. O que a gente é, o que as equipes, ou o que a saúde, ou o que os municípios, o governo federal, os estados podem esperar de nós, podem procurar, podem atribuir ou não atribuir a nós. Por isso que essa lei é tão importante. E se você não estudar a lei 11.350, provavelmente você vai perder muitas questões, você não vai nem saber o que é um agente de saúde. Eu até falei aqui, acabei de falar sobre essa, vamos dizer assim, essa hierarquia, né? Primeiro a Constituição, depois a 8080. No curso que a gente tem, que a gente faz, o nosso método de ensino, ele é, vamos dizer assim, mais linear. A gente trabalha com a correlação das coisas. Então, eu consigo trazer para você numa aula, eu consigo correlacionar 3, 4 leis de uma forma que você entenda e que não fique sobrecarregado. Eu consigo te ensinar a Lei 11.350 junto com a Constituição, junto com a 8080, junto com a PNAB, com outras tantas normativas, correlacionando, bom, isso foi dito aqui, e foi trazido aqui, e foi alocado aqui, e você vai conseguir entender. Só que se você não tiver um professor, se você não fizer um curso, se você não tiver uma orientação, eu aconselho que você inicie na Constituição e prossiga, tá? Bom, essa é a mais importante, porém nós temos outras tão importantes quanto, na verdade. Depois que você entender o 11.350, aí você vai partir para outros pontos. Primeiro, a PNAB. Nós, agentes de saúde, somos parte da estratégia de saúde da família. E a estratégia de saúde da família existe dentro da atenção básica. A PNAB, que é a Política Nacional da Atenção Básica. A mais atual é de 2017. E se ela é a Política Nacional da Atenção Básica e a estratégia de saúde da família está dentro da atenção básica, e o agente de saúde está dentro da estratégia de saúde da família, então você precisa entender a PNAB. E aí você correlaciona aquilo que você já aprendeu na 11.350 com aquilo que você está recebendo ali na PNAB.
Também existe a Política Nacional de Vigilância em Saúde, PNVS, que a mais atual é de 2018. Detalhe, esse material todo ele vai ser disponibilizado com os links, né, clicáveis ali, você vai conseguir ver esse material aqui dentro dos nossos canais, tanto da comunidade no WhatsApp e no canal no Instagram, tá? Não vou disponibilizar aqui no YouTube, então você clica num dos links aqui embaixo, entra na comunidade, entra no canal, e aí você vai receber esse material junto com o restante dos nossos alunos, dos inscritos. Porém, aqui você já consegue ver a resolução 588 de 12 de julho de 2018. Essa é a política, é a que institui a Política Nacional de Vigilância em Saúde. Hora ou outra você vai ter uma portaria que vai modificar alguma parte, mas basicamente esses são os textos dessas políticas. A Política Nacional de Vigilância em Saúde é a política mais importante para o agente de combate às endemias. Porque, assim como nós agentes comunitários de saúde, estamos inseridos na PNAB, na atenção básica, o agente de combate às endemias está inserido na vigilância em saúde, que também é muito ampla. Assim como a atenção básica é muito ampla, a vigilância em saúde é muito ampla. E não existe, e o mais interessante não existe estratégia de saúde da família sem o agente comunitário de saúde e não existe vigilância epidemiológica sem o agente de combate às endemias. Então nós estamos inseridos dentro dessas duas políticas obrigatoriamente. E quem diz isso? A Lei 11.350 de 2006. Eu costumo dizer nas aulas que se está na Lei 11.350 de 2006, você tem que estudar. Porque se está na lei, pode cair na sua prova. Tudo que está na 11.350 pode cair na sua prova. E, por último, não menos importante, a Política Nacional de Educação Popular em Saúde. Nós, que tanto os agentes comunitários de saúde como os agentes de combate às endemias, nós trabalhamos com duas coisas muito importantes. Prevenção de doenças e promoção à saúde. E para promover saúde e prevenir doenças, lidando com as pessoas, indo de casa em casa, com família em família, você precisa ter certas diretrizes, porque você vai lidar com pessoas muito diferentes, em ambientes bem diferentes, com costumes bastante diferentes, e você precisa ter um balizador. A Política Nacional de Educação Popular em Saúde, de alguma forma e de tantas formas variadas, traz essa base para a gente do nosso trabalho no dia a dia. Lembra que eu falei que cai muito do trabalho do agente comunitário de saúde no dia a dia? Então, não é que essas políticas elas tratem apenas do nosso trabalho, né? A política da atenção básica trata, da atenção básica inteira, né, que a gente chama de atenção primária, atenção básica. A Política Nacional de Vigilância em Saúde, ela vai tratar até da vigilância em saúde do trabalhador. Então, assim, é algo muito amplo. Mas você vai entender principalmente aquilo que tem o foco no agente comunitário de saúde. Detalhe, a Lei 11.350 de 2006 diz que nas provas dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, essa prova que você vai fazer do seu concurso, o que cai nela tem que ser correlacionado com as nossas carreiras. Então não vai fugir muito daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Por isso que é importante você estudar de forma geral, para você entender até mesmo onde você quer trabalhar, mas a gente foca mais naquilo que tem a ver com o nosso trabalho, naquilo que tem a ver com o conteúdo do nosso dia a dia. Aí a gente trouxe aí da Política Nacional de Educação Popular em Saúde, a portaria que foi lançada em 2013 e ela foi uma pequena alteração ali em 2021. Mas a mais atual, geral, é a de 2013. E lógico que você também vai ter que estudar português, vai ter que estudar raciocínio lógico, dependendo se for cair na sua prova.
talvez se no seu município o agente de saúde for contratado como servidor público, como estatutário, você vai ter que estudar o estatuto do servidor público aí do seu município, vai ter que estudar a lei orgânica do seu município. Tudo isso pode cair e é importante que você entenda. Aqui a gente foca, na verdade nessas aulas a gente vai trabalhar com tudo que a gente puder abranger que seja mais nacional, que ajude todos os agentes comunitários, todos os candidatos em todos os locais do país. Mas no nosso curso de ACE e ACS de Contagem, a gente foca em todas as leis do município de Contagem, em todas as normas e todo o edital do município de Contagem. Então pode ser, por exemplo, que aqui em Contagem caia raciocínio lógico, e aí na sua cidade não. Português a gente sabe que sempre vai cair, né? É inevitável, sempre vai ter português. Hoje em dia cobra-se muito também a lei orgânica dos municípios, então dá uma olhada no seu edital, se já tiver edital, se não tiver, você olha o edital anterior, pode ser, até ser que ele seja antigo, mas é bom que você tenha pelo menos uma base. A lei orgânica é como se fosse, assim, a lei orgânica está para o município como a Constituição está para o país. Então é como se fosse uma pequena Constituição daquele município, diz umas regras gerais, e é importante que você saiba dessas regras. Para você trabalhar nesse município, a gente deveria saber disso até para a gente viver nele, né? Mas para você fazer a prova também. E essa foi a nossa primeira instrução, nossa primeira aula. Toda segunda-feira eu vou postar uma aula falando sobre temas relevantes para os concursos de ACE e ACS. E toda quinta-feira, não, toda quarta-feira eu vou postar uma correção de prova ou de questões. E aí a gente faz aquilo que a gente faz dentro do nosso curso. Uma correlação entre a matéria e o que é cobrado, a matéria e como é cobrado, ok? Muito obrigada. Gente, todos os links que vocês precisam para vocês baixarem o material, para vocês entrarem na comunidade, para vocês conhecerem os nossos perfis, estão aqui embaixo. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.